Cheguei em 16, comecei a trabalhar aqui na área de imigração e educação, que é uma trajetória que muita gente acaba tendo, né? Essa abertura com empresas que atendem a comunidade brasileira. Então, isso foi muito bacana para mim, porque me deu uma ideia, um conhecimento muito interessante de como que funciona o mercado de educação, como que funciona o mercado de imigração, né? Uhum. É um mercado que gera eu brinco, é PIB na veia. A estatística mais recente que se tem é de 2018, que a educação e a imigração geraram 31 bilhões de dólares para o Canadá. Então, é um número assim... Desculpa, 21 bilhões em 2018. Aí eu fiz uma regra de 3, que eu adoro dados. Eu fiz uma regra de 3 pelo número de estudantes, que subiu, quase dobrou, e chega agora em 22 a 30 bilhões de dólares. Então, assim, é um número, para mim, assustador, chega a ser quase assustador, mas depois a gente pode falar mais disso também. Aí trabalhei 2 anos na área de imigração, na área de educação, e depois já com a experiência canadense, foi muito mais simples de dar o próximo passo e voltar para a minha área. Aí foi quando eu entrei em uma das 3 maiores empresas de recrutamento globais, e, cara, foi muito bacana, porque eu comecei a criar grupo de WhatsApp, que eu garanto que provavelmente muitas das pessoas que estão na live aí fazem parte. Quem não faz parte, me manda mensagem no LinkedIn, eu aceito todo mundo, aceito todos os pedidos de conexão e eu posso mandar o link do grupo de WhatsApp, que é vivo até hoje. Então, esse grupo deve ter... Não, o grupo, agora lembrando, ele é da época ainda da empresa de imigração e educação. Eu comecei a distribuir vaga e ele existe até hoje, é mais focado aqui em Vancouver, mas é muito bacana, foi muito bacana isso. E aí que começou essa bola de neve, de a galera, o boca a boca espalhou, não, vai falar com o Gabriel, você chegou, você está precisando de uma vaga. E, cara, eu falava isso. Na época de imigração, eu brincava que eu era o cara que estava no barquinho resgatando a galera que naufragou do Titanic. Vem cá, entra no barquinho que eu estou salvando sua vida. Você vai ficar tranquilo aqui, você vai ficar legal. Quando eu passo para a área de recrutamento, eu sou o cara que está recebendo quem está chegando do barquinho e dá o primeiro passo aqui. Vem para dentro, pisa em terra firme e começa a faturar em dólar, né? Deixa de sofrer, deixa de entre aspas, investir em real para você começar a pedalar, fazer sua experiência canadense aqui, ter referências, que é um negócio fundamental aqui no Canadá, né? Eu tenho essa referência do presidente da Petrobras lá no Brasil. Beleza. O telefone dele começa com +1 ou começa com +55? Começa com +55. Desculpa, ninguém vai ligar para a referência. Se começar com +1, todo mundo liga aqui, sem problema nenhum. Bom, eu me lembro de você... Toda vez que alguém está procurando um emprego em grupo de brasileiro em Facebook de Vancouver, a pessoa chegava e colocava, estou procurando emprego, alguém sabe de uma coisa? Aí umas 100 pessoas marcavam o seu nome. Fala com o Gabriel, fala com o Gabriel. Então, o Gabriel, o título a thumb do vídeo, que você entrevistou e contratou mais de 1.000 brasileiros, não é mentirosa, não é clickbait, não. Não é clickbait, assim, eu posso te dizer que foram entrevistas, eu calculo que eu já tenha passado das 10.000, tá? E isso é muito legal, porque me dá aquela perspectiva de, tipo assim, caso que deu certo, caso que deu mais ou menos, caso que deu errado, caso que voltou para o Brasil, caso que... Você pode pensar de tudo que foi caso. Eu estava te contando um outro antes, né? Depois a gente pode falar desse. Mas eu já vi de tudo um pouco, né? Eu posso te dizer assim, hoje em dia quase nada me surpreende em termos de processo de recrutamento, de desculpa esfarrapada de candidato. Eu tô PhD nisso. Eu tô PhD, tem bastante coisa. E aí, então, 3 anos e meio nessa empresa de recrutamento, foi uma experiência espetacular. Em 2 anos eu ganhei como melhor recrutador do Canadá. Na época era para eu ir para o México, depois ir para o Havaí, só que foi exatamente no meio da pandemia. Aí os caras foram lá e me deram a grana. Foi bacana. Eu aproveitei e fiz como você. Sabe o que eu fiz? Aluguei motorhome e fui com minha família para Rocky Mountains. Inesquecível. Foi até melhor, porque aí eu fui com a família, né? Não fui só com a minha esposa, que era inicialmente o prêmio. Mas tenho grandes amigos e foi muito bacana para criar fortalecer esse networking, né? Tanto com outros recrutadores, com diversas empresas. Eu acho que eu tive, pelo menos, contato com umas 200 empresas canadenses. Então, isso permite você ter uma
uma noção muito clara também de onde tem demanda, onde não tem demanda, qual tipo de perfil tem aderência às vagas, quais são as dificuldades, o que o contratante... E não só dentro de uma só empresa. Hoje, eu sou, né, o nome é muito bonito, Senior Global Talent Acquisition Partner. Exclusivo para uma empresa multinacional, a sede dela é aqui em Vancouver, e tem operações não só aqui, onde fica a maioria dos funcionários, mas tem nos Estados Unidos também, na Europa tem Dinamarca, Alemanha, Noruega e UK, né? Reino Unido, que eles não gostam mais de ser chamados Europa, e acho que nunca gostaram, e China. Então a gente tem operações na China. Tive a oportunidade de recrutar para a China, que é muito engraçado. É completamente outro planeta, vamos dizer assim. Os caras já falam a expectativa salarial já muito na frente, lembra um pouco o Brasil, tem algumas características bem peculiares. E nesse meio tempo, já desde a época ainda da empresa de imigração, depois na empresa de recrutamento, eu comecei a ser convidado para dar palestras, para fazer palestras em instituições de ensino, instituições, colleges, universidades, job fairs e principalmente instituições de suporte ao imigrante. E aí eu comecei a ver uma característica muito clara, que era o quê? Era um público muito bem preparado, só que, infelizmente, com as expectativas desalinhadas. E aí, essas expectativas desalinhadas refletiam também no LinkedIn, no resumê, na preparação, na maneira que a pessoa se comportava perante o processo seletivo, seja o recrutador, sejam os gerentes. Então, esse descompasso, eu falei, puxa, eu preciso ajudar esse pessoal, como que eu faço isso? E aí comecei, né, a promover mais isso, fazer workshops e mentorias individualizadas, né, para atender esse público, obviamente, e aí depois a gente pode falar disso também, nunca prometendo ou vinculando isso a uma promessa de emprego, uma promessa de job offer, porque isso é assim, todo dia chega, né? Gabriel, me arruma uma job offer aí, como é que eu faço para trabalhar? Me arruma um visto e não sei o quê. E eu falo, galera, calma, vamos começar vamos começar entendendo um pouco melhor. O buraco é um pouquinho mais embaixo, mas depois a gente fala mais disso. Em resumo, eu acho que falei bastante, mas é isso. 40 anos, 3 filhos, casada há 10, mas junto há 20 anos, mais de 20 anos. Morei em 5 países antes de vir para cá e visitei mais de 40. Então, eu brinco que eu tenho uma base de comparação muito, muito bacana para poder dizer que, assim como você, eu compartilho muito disso, das opções que eu pude observar.